Então, vamos lá. Vamos retomar nossa explicação. Deixa eu ajeitar um pouquinho, que agora eu consegui um pedestal e eu tô me ajeitando ainda nele. Então, sobre adição de vetores, a gente tem a regra do polígono. A gente já sabe que polígono é poli, muitos, gonos, lados, ok? Aí a gente vê aqui o exemplo, claro, da figura 9, a letra A, B e C. A gente vai ter aqui atrás, embaixo. Então, a gente vai usar a regra do polígono, ou seja, eu vou pegar a extremidade de um e vai coincidir com a origem de outro, sem mudar o tamanho do vetor, a direção dele e o sentido. Assim que eu consigo reorganizar os meus vetores, eu fecho ele chamando de vetor soma, ok? Sempre pegando a origem da soma, sempre com a origem da onde você começou. Exemplo melhor. A gente tem um exemplo em cima do próprio vetor, fica mais claro. Observe aqui que eu tenho o vetor A, né, vermelho, e meio azulzinho aqui o vetor B. Eles são vetores diferentes porque tem duas coisas diferentes. O sentido deles são diferentes e os tamanhos não, os tamanhos são iguais, os módulos, mas as direções são diferentes, ó. Um é inclinado para lá, outro é descendo, meio que um é subindo, outro é descendo. Aí observe que na figura B, ele já faz o movimento desse vetor. Ele cola o vetorzinho A no vetorzinho B, ó, ele encosta mais. Observe que começou aqui a origem do A, ele vai seguir, a extremidade dele vai coincidir com a origem de B, ok? Ó, e vai continuando. Quando eu termino de fechar esse desenho para formar um polígono, ou seja, poli, muitos gonos, lados, então aqui a gente formou um polígono chamado triângulo, eu venho aqui com a origem do A, onde está a origem de A, onde eu comecei, e fecho com um vetor, digamos assim, imaginário soma, ok? Observe que ele não existia antes, eu tive que fechar esse polígono. E aí eu somo A mais B, vai ser isso aqui, vai dar a soma. Então, se o A tivesse um módulo 2 unidades e aqui o B 3 unidades, 3 mais 2 seria 5 unidades. Esse é o bem básico. Também tem situações onde o nosso polígono ele pode ser um pouco mais elaborado, né? A gente pode ter um polígono aí formando 4 lados, né? Um quadrilátero. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu tenho o vetor A, vermelhinho, o vetor B, C. Nesse caso, eu tenho mais de 2 vetores, eu tenho 3. Eu tenho o vetor C. Observe que em nenhum momento, na hora de formar o polígono, esses vetores eles são mudados, ó. Eu não posso mexer nem na direção, nem no tamanho, nem no sentido deles. Eles têm que continuar do jeito que estavam. Eu tenho que só reorganizá-los. Então, ó, o A eu cheguei um pouquinho para lá, encostei com B. Sempre origem com extremidade, ó, origem com extremidade, origem com extremidade. Extremidade que a gente fala seria a pontinha da seta. Aí, quando eu terminei de reorganizar esses três, eu vou lá na origem do A, onde começou, e fecho um vetor imaginário, digamos assim, que seria chamado de soma. Então, se o A fosse 2, o B fosse 3 e o C fosse 2 também, um exemplo, a gente teria aqui 2, 3, 5, 6, 7. A soma seria 7 unidades, ok? Esses são os casos mais simples de adição de vetores, tá? Agora, a gente vai para aqueles casos de adição de vetores que envolvem outros polígonos mais elaborados, tá bom? Um momentinho. Então, agora continuando na página 54, a gente tem umas propriedades de adição de vetores um pouquinho mais elaboradas, ok? Ó, a gente tem aqui o vetor A, né, meio azulzinho, o vetor B. Observe que a soma, nesse caso, não foi fechando um triângulo,
né? Eu tenho esse caso aqui, que seria uma propriedade de adição comutativa. Eu venho da origem do A e na origem do B, por quê? Eu não tenho como, observe aqui, fechar nesse caso, porque ele deu uma propriedade diferente, ó. Ele colocou aqui, ó, a soma seria um meio aqui, né? A gente fala que essa comutativa de vetores é como eu tenho o vetor A e o vetor B formando já uma soma, né? E aí, ao fechar esse vetor, eu copio ele na frente, paralelo, e o B também, observe que são iguais, vermelho e vermelho, e a gente tem essa propriedade chamada de adição de vetores por comutativa, ok? Então, é como se a gente tivesse, né? Se eu pegar o A mais B, é o mesmo que esse S. E aqui o B mais o a mesma coisa que S. Então, eu posso dizer que nesse paralelepípedo, né? Paralelogramo, né? Porque a gente tá falando de polígonos. Paralelogramo formado com essa soma, a gente tem o A mais o B, né? Que vai dar o S. Então, eu posso escrever essa propriedade A mais B sendo igual ao outro A mais B. É a mesma ideia, assim, normal de um paralelogramo, que esse paralelo a esse A aqui é igual a esse outro paralelo, ok? Aí, a gente tem as propriedades também aqui associativas. O que acontece nessa propriedade associativa da adição? Eu vou efetuar a adição de 3 ou mais vetores, ok? Esta soma independe da ordem que eles são agrupados. Então, aqui a gente tem o caso, ó. Eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C, ok? Quando eu tracei esse verdinho aqui, eu posso dizer que eu tenho o B mais o C, ao somar o B mais o C, formou esse verdinho aqui, que seria a soma, como se fosse aquele caso inicial. E se eu pegar o A mais esse B mais C, também forma um outro de soma aqui. É como se a gente fosse fazendo vários vetores formando triângulos, né? E a gente pode dizer que essa soma é a junção desses dois aqui que eu terminei para fechar essa soma aqui. Gente, esses exercícios de vetores, eles vão ficar bem claros, essas explicações, no exercício que eu pedi. Então, eu escolhi exercícios bem pontuais para a gente só ter uma noção de vetores legais, mas não ficar sem esse conteúdo, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pegar o A mais o B, eu vou fechar esse triângulo aqui que seria a soma, ok? Mas se eu pegar também essa soma com esse C, ok? Eu fecho uma outra soma ali, eu formo também, no geral, um paralelogramo, ok? Só que ele não é regular. Então, a gente tem essa propriedade. Mas ficar decorando essas coisinhas é complicado. O ideal lembra que inicialmente você pegava um vetor mais o outro, dava uma soma imaginária. Então, aqui pode fazer um vetor mais o outro dá a soma imaginária. Então, essa soma imaginária mais um outro vetor que vem com ele, dá uma outra soma imaginária. E aí vai indo, né? Para não ficar muito agarrado a isso. A mesma situação que aconteceu aqui, ó. O A mais o B, né? Para ficar mais claro, o A mais o B dá essa soma. E essa soma também é desse A mais B lá em cima, né? E vice-versa, né? É a mesma ideia. Agora fica mais claro a gente fazendo exercício, tá bom? Eu vou fazer essas correções ao longo da semana para a gente fechar esses conteúdos, ok? Bons estudos!